Neste vídeo a gente vai ver como que a gente faz a criação de uma caixa de pesquisa utilizando o Jetpack Compose. Então a gente vai utilizar o componente Search Bar do Material 3. Então a gente vai estar criando alguns componentes utilizando o Jetpack Compose, e isso seguindo ali o desenvolvimento do nosso app que a gente começou aqui através desse vídeo, que é o app que a gente deu o nome de ViaCep, onde a gente vai estar criando um aplicativo que vai estar consumindo aqui o API do ViaCep, que é um serviço de endereço. Então a gente vai passar um CEP para esse endereço e ele vai retornar ali um objeto e a gente vai fazer a listagem desses objetos. Então na aula passada a gente criou o componente onde a gente vai fazer a listagem desses endereços, e nesta aula a gente vai estar criando um outro componente que é a caixa de pesquisa, onde a gente vai poder pesquisar os endereços cadastrados que a gente cadastrou aqui no nosso aplicativo. Antes da gente começar aqui com a nossa aula, queria te passar que se você quiser se aprofundar no desenvolvimento do Android, o primeiro comentário aqui desse vídeo vai estar fixado todos os links relacionados ao curso que eu tenho lá na plataforma da Udemy. Então, através desses links que eu vou deixar fixado nos comentários, você tem um desconto maior do que se você estiver adquirindo esse curso diretamente lá na plataforma da Udemy. Nesta aula a gente vai estar reaproveitando o projeto que a gente já criou aqui nesse vídeo para a gente estar fazendo a criação, vendo esse componente Search Bar aqui desse vídeo. A única diferença do vídeo anterior, que seria esse, para esse vídeo aqui que você está assistindo, é que eu atualizei a versão aqui do meu Android Studio. Então agora eu estou com a versão Iguana, e no outro vídeo eu estava com a versão Hedgehog. Não tem diferença aqui para o nosso projeto. A única diferença que eu notei quando você for criar o seu projeto, caso você esteja começando a partir desse vídeo, aqui em criação de projeto, Empty Activity aqui do Compose, Build Configurated Language, você não tem mais três opções. Você tem o Build Gradle, que ele já está associado com o Version Catalogs, que é o gerenciamento novo de versão que a gente tem aqui nas versões mais novas do Android Studio. Então vamos começar. No projeto que a gente criou na aula passada, que é esse projeto aqui, a gente criou o pacote Components, e aqui dentro a gente criou o componente, esse Address Card, que é o componente que a gente vai utilizar para listar os endereços ali quando a gente cadastrar esses endereços lá no nosso aplicativo. Então a gente vai estar criando um novo componente aqui dentro, que vai ser o nosso Search Bar. O nome do próprio componente no Material 3, aquele componente padrão, ele se chama Search Bar, só que a gente vai estar criando a nossa própria Search Bar, que vai implementar a Search Bar do Material Design. Então, para isso, para a gente não criar esse componente com o mesmo nome e depois acabar tendo confusão na hora de escolher, digitar esse componente, eu costumo colocar aqui um prefixo, então Search Bar UI. Então eu costumo colocar esse prefixo para identificar depois, quando eu pesquisar esse componente, para identificar que esse daqui é o componente que eu criei e não aquele que já vem dentro do Material Design 3. Então vou copiar esse nome, que a gente vai utilizar ele algumas vezes. Então File, então aqui Comp de Compose, a gente vai vir aqui e vai digitar, posso deixar aqui aberto, melhor, deixa eu fechar. Aqui vai ser o nosso Preview, então Search by UI Preview. Daqui a pouco a gente vai configurar o nosso preview, ou melhor, vamos configurar ele aqui agora. Eu já vou colocar aqui um column, modify, eu vou dizer que essa coluna vai ocupar o espaço total da tela. Aqui em preview, eu vou colocar o show background como true. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou colocar um pad de 16 dp. Então eu posso apertar Alt Enter aqui para ele importar a extension aqui do dp. E eu vou chamar o Search by UI aqui dentro do nosso preview. Então agora, se eu abrir aqui e colocar para rebuildar, já vai aparecer aqui a nossa tela em branco. Então essa daqui mesmo. Posso jogar um pouco aqui para o canto. Então aí vamos começar então. Aqui em cima, nosso componente, eu sempre gosto de receber o modifier, porque aí quem estiver utilizando esse componente em outras telas pode fazer algumas modificações diretamente nessa tela, para não mexer diretamente no componente em si. Então aqui a gente vai selecionar, vai pesquisar o componente Search Bar do Material 3. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda se encontra como experimental.
significa que ele pode mudar algo nas versões mais novas do Matilda 3. Não costuma mudar muita coisa, um parâmetro ou outro, mas ele geralmente também costuma mudar alguma coisa. Pressionando o Enter, ele vai trazer aqui já alguns parâmetros obrigatórios que a gente tem que preencher, tem que configurar aqui no nosso search bar. Lembrando que esse search bar aqui é do próprio Matilda 3 e a gente está criando o nosso componente em cima desse search bar do Matilda 3. Aqui em Query, por enquanto eu vou deixar aqui uma string vazia. Aqui onQuery change, eu posso abrir e fechar a chave. onSearch, vou fazer a mesma coisa. Activity vou passar como false. E aqui eu vou abrir e fechar a chave. Vou colocar o cursor do mouse aqui em cima de search bar. Então todo o componente experimental, a gente tem que colocar a anotação experimental, a anotação que o próprio Node Studio sugere aqui para a gente. Então ele coloca aqui essa anotação. Eu acabei nem mostrando o componente que a gente ia criar, só deixei ele aqui aberto na tela. É esse componente aqui que a gente vai criar, onde ele tem aqui uma caixa, um campo de texto, vamos dizer assim, só que ele já tem alguns parâmetros para a gente colocar aqui o ícone de pesquisa, um ícone aqui do lado direito, que a gente pode utilizar para apagar aqui o texto. Então é esse componente aqui que a gente vai criar. Então a gente vai ver como a gente personaliza ele, e aí você personaliza o seu da forma que você achar melhor. Vou até deixar ele aqui mesmo para a gente ver depois alguns parâmetros, né, que a gente vai utilizar. E aí o que seriam esses atributos aqui antes da gente começar a configurar eles? Esse onQuery seria basicamente, né, o valor que está sendo digitado aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui teste, é esse teste que vai aparecer aqui. Então é aquele valor que o usuário vai digitando na pesquisa dele. onQuery change seria toda vez que o usuário altera aqui algum valor, a gente recebe aqui essa alteração. Então é aqui que a gente passa para a nossa variável, né, ou para a tela que está chamando esse componente, aquele valor ali que ele está digitando, para quando ele pressionar aqui o botão de pesquisar, aqui no teclado do dispositivo, a gente já ter esse valor ali, aquele valor finalizado, né, quando ele parou de digitar. onSearch seria quando ele toca aqui no botão de pesquisar, a gente vai implementar também. Esse Activity aqui, na verdade, Active, por padrão a gente vai colocar ele como false, mas basicamente ele, quando você coloca ele como true, posso até colocar aqui, ele habilita ali uma visualização onde ele preenche toda a tela. Isso por conta que ele está com o pad aqui, eu posso tirar esse pad. Ele preenche toda a tela e aqui entre chaves a gente pode colocar conteúdos quando ele começar a pesquisar alguma listagem e depois quando ele acabar de pesquisar a gente volta isso daqui como false. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo sobre esse Active que aí vai ficar mais claro. Aqui onActive change seria no caso quando ele toca na caixa de pesquisa e quando ele sai da caixa de pesquisa. Então a gente vai trabalhar também com esse campo. Então esses daqui são os parâmetros, na data que eu estou gravando esse vídeo, são os parâmetros obrigatórios que a gente tem que ter quando a gente implementa o componente search bar. Esse modifier aqui eu já vou passar diretamente aqui para o componente. Então modifier recebe o nosso modifier. Vou colocar aqui a vírgula. E aí vamos começar. O nosso componente, depois do modifier, isso porque a gente vai receber o componente query. Esse query vai ser um string e eu vou inicializar ela aqui como vazia. Então vou passar esse query aqui no teste. Então aqui no nosso componente agora, a tela que estiver utilizando esse componente pode vir aqui através do query e pode digitar aqui, passar aqui algum valor. Aqui agora o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. onQuery change listen, na verdade onQuery change é quando o usuário vai digitando aqui, trocando o valor. E para isso a gente vai criar aqui uma função, um callback, né? Uma função anônima também, tanto faz, para receber esse valor que o usuário está digitando. Então a gente passa aqui e eu vou chamar ela aqui passando esse it, né? Que é cada caractere que o usuário vai digitando ali, ele vai formando a string e retornando aqui para a gente. Vou ter que fazer a implementação aqui embaixo, então query change. Então aqui eu faço a implementação
dá um query change e lá na tela que está chamando esse componente, ele vai receber aqui o valor final que o usuário digitar. Se a gente perceber por padrão, ele traz esse background arredondado, então a gente pode também fazer criação de outros tipos de background sem arredondamento ou diminuir um pouco e assim por diante. Aqui para isso, para a gente mexer no background, é só colocar o cursor do mouse em cima. A gente vai ter acesso aqui ao shape, mas vamos dar uma olhada antes nos ícones que a gente tem. Então a gente tem aqui esse Lady Icon, seria esse ícone aqui de pesquisa, e a gente tem esse Trailing Icon, que seria esse ícone aqui do X. Eu coloquei esses ícones, mas você pode configurar os ícones que você achar melhor. Então a gente vai fazer isso agora. Posso acessar aqui. A gente também tem um placeholder que vamos configurar primeiro o placeholder, que é o texto que é exibido quando a gente não passa nenhum valor, né? Nesse caso aqui está exemplo Avenida Paulista. Então deixa eu ver a posição aqui do placeholder. Vou colocar aqui embaixo. Então placeholder, basicamente ele recebe uma função compose e nesse caso a gente vai colocar aqui um teste com ali um string vazia. E esse placeholder eu também vou receber ele aqui, que eu vou deixar que a própria tela que está chamando esse componente passe o valor que ele desejar, porque o placeholder pode mudar de acordo com as telas que estejam chamando esse componente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Avenida Paulista. Então ele já vai, a gente tem que passar esse placeholder aqui para o text. Então ele já apareceu ali. E aí a gente pode configurar agora a cor desse placeholder. Então color, eu vou colocar o color.gray aqui do próprio color do Android. Você pode personalizar aqui o tamanho de fonte, a fonte, assim por diante. Então é dessa forma que a gente configura ali o placeholder. Então quando o usuário digitar algum valor, ele aparece ali em cima. Quando ele apagar todo o valor, aparece ali o nosso placeholder. Então vamos agora mexer com o ícone aqui de pesquisa, né, que é o Lady Icon. E a gente vai configurar aqui um icon image vector. Isso porque a gente vai poder pegar o ícone diretamente aqui do Material 3, do Material Icons. Então icons.default.search. Então já apareceu ali. Por padrão todos os ícones são da cor preta. Para você alterar a cor, você pode ir através aqui do tint e utilizar a cor que você quiser. Vou utilizar color.gray. Feito isso, agora basicamente a gente pode até duplicar aqui essa linha e a gente vai alterar a propriedade aqui para Trailing Icon. Então você vê que já apareceu ali. E nesse caso a gente quer colocar ali um X, né? Geralmente tem caixas de pesquisa que tem ali um símbolo do microfone, né, para o usuário tocar e falar alguma coisa. No nosso caso vai ser um X através aqui do ícone close. Então ele já apareceu ali. Também vou deixar o color.gray aqui na cor desse texto. Vamos configurar aqui o nosso query para poder a gente executar. Então a tela que for implementar esse componente vai criar aqui um query utilizando o by remember mutable state of. Você pode inicializar aqui com algum valor. Vou apertar aqui Alt Enter para fazer o import. Então você pode inicializar aqui com um valor inicial, por exemplo. A gente passa aqui esse query. Você pode iniciar com valor inicial, você pode inicializar também vazio. E aí toda vez que o usuário alterar, a gente vai pegar aqui o nosso query, eu vou transformar ele em var. Então query vai receber o nosso it, que é a string que o usuário está alterando aqui na caixa de pesquisa. Como eu coloquei para var, ele vai pedir para a gente implementar aqui também o setValue. Então eu vou clicar aqui para importar. Então ele vai importar aqui tanto o getValue quanto também o setValue lá do nosso mutable state of. Com o que a gente tem, a gente já consegue rodar o nosso app. Então eu vou fechar aqui esse que a gente criou e eu vou colocar para rodar. Então vou clicar aqui em cima da tela. Isso porque eu não quero rodar o aplicativo inteiro. Então vou clicar em cima do componente aqui, Search UI Preview,
e eu vou colocar para rodar diretamente no dispositivo. Você poderia também clicar aqui nesse ícone da mão, Start Interactive Mode, que você executaria ele dentro do próprio Android Studio, aqui do Preview. Então está criado aqui o nosso componente Search Bar. Se a gente ver, a gente consegue digitar normal. Então vamos trabalhar agora com o restante aqui, né, que é apagar o texto e assim por diante. Então a gente quer que quando o usuário clique para limpar o texto seja apagado. Então aqui no nosso Trailing Icon, a gente vai fazer isso através do Modifier, acima do atributo aqui Tint. Então Modifier recebe Modifier, ponto clickable, né, que seria para interceptar o clique ali nesse ícone aqui. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer limpar o texto ali da nossa caixa de pesquisa. Então passo daqui como vazio. Fazendo isso eu posso até colocar para rodar, porque com isso ele já vai, toda vez que a gente digitar e apertar no X, ele já vai limpar ali o nosso texto. Então nosso texto, posso apertar aqui e aí ele já limpou o texto. Vamos mexer aqui um pouco no background dele, para mostrar como que a gente altera. Então se a gente colocar o cursor em cima do componente, a gente tem acesso aqui ao Shape, fica embaixo do Trailing Icon. Então aqui a gente tem o Shape, e a gente pode alterar isso daqui utilizando o Rounded Corner Shape. Por exemplo, se você não quiser deixar dessa forma aí, eu vou deixar com 16 dp, que é igual aquela visualização que eu mostrei para você no início. Então você pode colocar aqui da forma que você quiser, ou você pode deixar com aquele circular da forma que já vem. Aqui abaixo do Shape a gente tem aqui o atributo Colors, para a gente alterar aqui algumas cores do componente. Esse Colors, segura a tecla Ctrl ou Command e clica em cima dele, para a gente pegar aqui o Search Bar Default.Colors. Então é dentro aqui desse Colors que a gente tem as opções. Então deixa o cursor dentro, aperta Ctrl P ou Command P. E a gente tem aqui o Contain Color, que é a cor desse conteúdo, né, que ele está meio um roxo claro aqui. Tem o Divide Color. Esse Divide é quando o Activity aqui é True. Então ele tem aqui esse Divide aqui, né, que seria essa linha. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. E a gente tem um Input Field Colors, que seria a cor do input aqui, né, do texto que o usuário vai digitando. Então em Contain Color aqui você pode colocar a cor que você achar melhor. Então por exemplo color.blue. Então ele vai alterar todo o container ali da sua caixa de pesquisa. Aqui você consegue também o Divide Color. Você pode colocar a cor que você achar melhor. E também você tem o outro, que é o Input Field Colors, que ele recebe. Vamos dar uma olhada aqui. Ele recebe o Input Field Colors. Deixa eu ver se ele vai... Na verdade, Text Field Colors. E aqui dentro a gente tem, né, esse monte de opções. Quando o texto estiver com foco, estiver sem foco, estiver desabilitado, habilitado e assim por diante. Então você pode estar dando uma olhada aí no que você precisa. Tenho quase certeza que o que você precisar vai estar aqui nessas opções. Eu vou deixar o meu componente ali com as cores padrões mesmo. Então vou apagar aqui esse Colors. Então vou deixar ela aqui com essas cores. E o Activity que eu vou colocar como falso. Então não vou rodar nossa visualização aqui, porque basicamente a gente retirou aqui um pouco do arredondamento. Vamos ver um exemplo aqui desse Active, que por padrão ele está como false. E aí você vê esse comportamento em alguns aplicativos, né? Onde você tem a caixa de pesquisa em uma tela, quando você toca é como se aparecesse ali outra tela. Para a gente ver melhor, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse pad aqui, eu vou colocar ele como 0. Então ele vai ficar aqui. Inclusive aqui no Modify, minha caixa de pesquisa vai ocupar a largura inteira da tela. A gente depois mexe aqui com esse pad. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer que quando o usuário toque na nossa caixa de pesquisa, a gente habilite, né, aquela visualização onde ele preenche a tela inteira. E aqui no Content, que eu posso até apagar aqui e colocar ele aqui dentro. No Content a gente pode exibir aqui algumas listas em tempo real, assim por diante.
Então o que a gente vai fazer? Vou passar isso aqui como false, por enquanto. Vou vir aqui em cima. E eu vou passar esse active diretamente aqui no componente. A gente poderia passar ele também via parâmetro aqui, mas para esse exemplo eu vou criar ele aqui dentro mesmo. Então val active recebe mutable state of, na verdade que vai ser o val active by remember mutable state of. Eu vou passar isso daqui como false. Então passa aqui o active. E aí quando o usuário tocar na caixa de pesquisa, aqui em onActiveChange, a gente vai passar isso daqui. A gente vai alterar o valor dele. Isso aqui vai ter que ser var. Então é esse cara aqui que sabe quando o usuário tocou na caixa de pesquisa, né, ou não. Eu também vou querer que toda vez que ele clique no X para limpar, na verdade eu não vou mudar esse comportamento. E aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar para rodar porque a gente já tem uma visualização diferente para a gente ver. Então você vê que a gente está sem pad na coluna, depois a gente pode ver isso. Esse é um espaçamento interno. Então se eu clicar, ele abre aqui essa tela, né? Perceba que ele tem uma animação aqui nos cantos. Deixa eu ver. Agora a gente não consegue sair mais, a gente teria que fazer alguma forma de fazer ele sair também. A gente pode fazer isso através aqui do Trading Icon. Toda vez que ele clicar, a gente limpa o texto e reseta ali o estado da nossa caixa de pesquisa. Outros tipos de visualizações, você poderia, toda vez que ele tocasse algum conteúdo aqui dentro, então tocamos, ele tem a animação, se eu tocar aqui no X, ele limpa e fecha aqui a nossa caixa de pesquisa. Então aqui, por exemplo, você poderia ter algum texto, então texto 1, vamos colocar aqui de forma genérica. Por exemplo, aqui no caso seria para repetir algum valor. E eu vou colocar aqui um texto. E eu vou colocar aqui, deixa eu ver se ele vai pegar o index. Deixa eu passar isso daqui como true, só para dar uma olhada ali. Então seria isso mesmo. Então vou colocar aqui para rodar. Então esse content aqui você vai colocar o conteúdo da nova visualização, né? Quando a pesquisa estiver em estado de ativa, né, que seria esse estado aqui. Então vamos dizer que você tem uma lista de objetos aqui, de visualizações, de outros componentes, e de acordo com o que você vai digitando aqui, você vai fazendo ali um filtro em tempo real ali para o usuário. Então é bem legal essa parte aqui do content da search bar. E aí quando a gente fecha, ele fecha ali a visualização, tá bom? Eu vou remover aqui esse repeat que eu não vou estar utilizando, mas você poderia também estar utilizando da forma que você quiser. No nosso caso, a gente vai ter a nossa visualização fora aqui da caixa de pesquisa. Então aqui na parte de baixo a gente vai listar aqueles componentes que a gente criou na aula passada, que seria a listagem de endereço. E aqui eu vou voltar com o meu pad para 16dp. Para você modificar esse pad dinamicamente de acordo com o estado da tela, da caixa de pesquisa, você poderia passar esse activity aqui via parâmetro. E aqui você poderia receber ele aqui, da mesma forma com o carry, e você fazer um if aqui, né? Se o estado da tela estiver ativo, você passa 0dp para ele preencher a tela inteira. Se o estado não for ativo, você deixa 16dp para ele poder criar, né, esse espaçamento interno, para não deixar o componente colado ali nas bordas. Então vou colocar aqui para rodar, para ver se está tudo funcionando. Então se eu clicar aqui, avenida, na verdade a gente deixou. Deixa eu ver aqui. Ele não rodou. Deixa eu colocar aqui para rodar de novo. Ele pegou o active como true. Bom, na verdade aqui já estava certo, né? Isso porque eu deixei aqui a implementação. Então toda vez que a gente toca, ele vai ativar aqui por padrão. Então eu posso remover isso daqui, que no nosso caso do nosso app a gente não vai utilizar. Então sempre ele vai ser false. E eu posso apagar também daqui. Então agora sim eu posso rodar, que ele já vai ter o comportamento, né, que é basicamente tocar ali e não abrir, né, ficar com a caixa de pesquisa aqui dessa forma. Bom, então está configurado aqui o nosso componente, só vou remover aqui esses preview, esses imports que a gente não está utilizando. Então está criado o componente que a gente vai utilizar para a gente pesquisar entre os endereços cadastrados que a gente fizer, né, o cadastro aqui
no nosso aplicativo, tá bom? Antes da gente finalizar esse vídeo, vamos implementar aqui a dica deixa eu dar uma olhada aqui, que o Leandro deixou no último vídeo, né, que seria esse vídeo aqui, que seria para a gente utilizar aqui, deixa eu dar uma olhada, na verdade não foi o Leandro, foi aqui o Gabriel Ramos, para a gente utilizar aqui o repeat como 3. O que seria isso daqui? Lá no nosso componente que a gente criou no vídeo, naquele vídeo lá que o Leandro comentou, Leandro ou Gabriel, deixa eu dar uma olhada aqui, Gabriel, a gente tem esse componente, e esse componente aqui ele tem esse outro componente, que é esse de menu aqui, né? Quando o usuário tocar, a gente vai abrir aqui um dialog, uma button sheet aqui no canto. Então a gente tem esse componente aqui, e aqui basicamente a gente está repetindo aqui aquela bolinha que aparece, que é essa daqui, 3 vezes aqui no nosso componente, né? Para criar essa visualização. E aí o Leandro deu a dica, né, de utilizar o repeat, onde a gente pode passar aqui a quantidade de bolinhas que a gente quer, e a gente coloca aqui o nosso spacer, podemos apagar esse outro aqui. Então a gente teve aqui o mesmo resultado, então a gente conseguiu economizar aqui algumas linhas de código e não repetir 3 vezes como eu estava fazendo, isso graças aqui à dica do Gabriel, tá bom? Então eu também te peço, sempre que você tiver sugestões ou dicas para a gente ir melhorando aqui os nossos componentes ou o nosso projeto, deixa no vídeo que eu vou analisar e a gente faz a implementação, né? Se for pertinente, a gente faz a implementação sempre no vídeo seguinte, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado de ter construído aqui junto comigo esse componente Search Bar, utilizando ali o Mature 3 e aqui também no Compose, tá bom? Então deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para você acompanhar todos os outros vídeos que ainda irão vir. Então a gente continua no próximo vídeo.